Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito sejais o Senhor nosso Deus, que nos instrui e nos ensina o caminho para a eternidade ao seu lado. Muitas vezes o homem, querendo seguir por caminhos próprios, se perde, erra, cometendo o pecado. Deus envia homens que podem nos ajudar a nos recolocarmos no caminho. Inicialmente, Deus nos falou por meio dos patriarcas. Depois, Deus nos falou por meio dos juízes. Depois, Deus nos falou por meio dos profetas e dos reis. Por fim, Ele mesmo veio até nós para nos falar diretamente. E por meio dos seus apóstolos e na sucessão apostólica, chega até os nossos dias de hoje e deverá alcançar até o final dos tempos a revelação que Deus nos deu, para que possamos compreender o que hoje será dito sobre os juízes, para que possamos aprender esta bela lição. Peçamos para que o Espírito Santo venha a nós, que nos ilumine, que nos clareie, e que pela intercessão da sempre Virgem Mãe Maria, possamos também nós alcançarmos as mais sumas alturas, deixarmos o chão, sairmos, nos levantarmos, nos erguermos para nos prostrar ao Deus dos exércitos. Peçamos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Já estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos dar início então hoje ao estudo dos juízes, o livro dos juízes, o qual eu pretendo fazer em 3 partes para que a gente possa fazer não muito longo, né? Uma de fácil compreensão e que a gente possa tirar bom proveito, possamos nós, como a abelha, provarmos do excelente néctar que Deus deixou para nós nesse livro. Lembrando que nós não vamos ver a história de todos os juízes, né? Foi um período transitório. Logo depois dos juízes vem então o período dos reis, surgem os profetas, mas o período dos juízes é importante para que a gente possa compreender o como Deus busca meios para nos falar. Então não vamos ver todos os juízes. Vamos começar pelo primeiro juiz. O primeiro juiz é Otoniel. Vamos lá, está no capítulo 1, nós vamos ler os versículos 1, 2, 11, 12 e 13. Quem pode ler, por favor? Eu posso. Difícil conquista de Canaã. Depois da morte de Josué, os israelitas... Tá meio barulhento aqui, na rua aqui, mas dá pra... Depois da morte de Josué, os israelitas consultaram o Senhor. Quem dentre nós será o primeiro a combater os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois eu entregarei a terra nas suas mãos. Então Judá disse a Simeão, seu irmão: Vem comigo à terra que me couber por sorte, para combatermos contra os cananeus. Agora vai para onde? Marchou depois contra os habitantes de Dabir, que antigamente se chamava Cariate Sefer. Caleb tinha dito: Aquele que combater e tomar Cariate Sefer, darei por mulher minha filha Acha. Otoniel, filho de Senés, irmão mais novo de Caleb, tornou a cidade, e Caleb deu-lhe sua filha Acha por mulher. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então nós estamos vendo que o surgimento do primeiro juiz, né? O povo ainda não estava muito organizado, haviam as tribos e cada tribo, vamos dizer assim, tinha um líder, mas não havia quem pudesse dirigir as 12 tribos. Não havia uma voz única. Então, eis que surge Otoniel. Otoniel, filho de Senés, ele que é o irmão mais novo do Caleb, ele toma a cidade. Ao tomar a cidade,
que dos inimigos, né, que estavam ali à sua frente, a cidade dos Cananitas, ele então se casa com a filha do Caleb, né? O nome dela é Axa. Então ele se torna o primeiro juiz. Vamos então para a segunda leitura, capítulo 3, versículos 10 e 11. Eu continuo. Capítulo 3, versículos 10 e 11. O Espírito do Senhor desceu sobre ele. Ele julgou Israel e saiu para a guerra. O Senhor entregou-lhe Cusã-Razataim, rei da Mesopotâmia, e sua mão triunfou sobre ele. A terra teve 40 anos de descanso, e Otoniel, filho de Cenés, morreu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então nós vimos que o Otoniel foi obediente a Deus. Como ele foi obediente a Deus, ele foi juiz durante 40 anos. Durante esses 40 anos, as tribos, quando tinham alguma dúvida que não estavam conseguindo resolver, o que elas faziam? Elas recorriam a Otoniel. Havia um respeito grande por Otoniel. Então, o Otoniel se torna, vamos dizer assim, o primeiro juiz. Isso historicamente, porque a bem da verdade, o primeiro juiz, na verdade, é Josué. O Josué, ele é um intermédio entre o patriarca e os juízes. Então, ele fundou, vamos dizer assim, as bases para o juiz. Ele estabeleceu regras, criou, melhor assim, não vou dizer que ele criou, mas ele explicou melhor as leis mosaicas, as leis que Moisés tinha deixado. Então, por isso que ele vai dar a opinião dele em cima da lei. É isso que faz surgir o juiz. O juiz, ele não deve criar leis, mas ele deve opinar em cima da lei, ok? Então, nós temos aí a figura do Otoniel, ele foi juiz durante 40 anos e as tribos prosperaram, né? Tiveram assim grandes conquistas, aumentaram bastante o seu território. Vamos então para a terceira leitura, nós vamos ver o capítulo 4, nós vamos ver os versículos de 4 a 9, nós vamos ver o terceiro juiz. Quem pode ler, por favor? Eu continuo. Débora, profetisa e juiz. O 4? Isso, até o 9. Do 1 ao 9? 4, do 4 ao 9. Naquela época, a profetisa Débora, mulher de Lapidote, era juíza em Israel. Sentava-se sobre a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim. E os israelitas iam ter com ela para que julgasse suas questões. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoém, de Cedes e Neftali, e disse: Eis o que te ordena o Senhor, Deus de Israel. Vai ao monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Neftali e de Zabulon. Quando estiveres na torrente de Sison, conduzir-te-ei Sisara, chefe do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e tu entregarei. Baraque respondeu-lhe: Se vieres comigo, irei, mas se não quiseres vir comigo, não irei. Sim, disse ela, irei contigo, mas a glória da expedição não será tua, porque o Senhor entregará Sisara nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque a Sés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja a fibra de uma mulher de Deus. A mulher de Deus é uma mulher de fibra, cheia de sabedoria e perspicaz. Porque veja bem, ela disse o que deveria ser feito. O Baraque afrouxou. Ele demonstrou temor, mas um temor negativo. Ele sentiu medo. Ele sentiu que a confiança dele aumentava ao lado de Débora. O que ela faz? Ela percebe isso e diz: tá bom, eu vou. Mas a vitória não será sua. Sísara será entregue, mas não nas tuas mãos. Isso mostra que nas coisas de Deus nós temos que ter decisão. Santa Teresa d'Ávila dizia que para sermos filhos de Deus nós tínhamos que ter uma determinada determinação. É uma redundância, mas que ilustra bem, espelha bem aquilo que nós precisamos ter dentro de nós, né? Nós não somos vacilantes, não somos violentos,
mas não somos vacilantes, ok? Queria fazer algum comentário, Genoveva? Ô, seu Carlos, eu não Sim. entendi uma coisa. Não, os juízes, eles eram o quê? Os juízes eram homens e mulheres que gozavam de grande sabedoria, conheciam as leis mosaicas e logo eram aceitos pelas tribos como sendo aquele que vai resolver as questões, as dúvidas. É como hoje em dia. Oi? Igual os juízes de hoje. Isso, por isso que tem esse nome, juízes. Eles eram juízes. Eles resolviam questões entre as tribos. Muito bem, vamos então para a nossa quarta leitura, Livro dos Juízes, capítulo 5, versículos 7 e 24. Posso ler? Juízes, 5, 7 e 24, né? Capítulo 5, versículos 7 e 24. Desertos se achavam os campos de Israel. Desertos, senão quando eu, Débora, me levantei como uma mãe em Israel. O 24, né? Uhum. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, e Quenita, entre as mulheres da tenda, seja bendita. Uhum. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendita seja entre as mulheres. Quem fala isso? Isabel, prima da Virgem Maria. Maria. Bendita és tu entre as mulheres. Olha aqui que nós estamos tendo, já no livro dos Juízes, hein? Um prelúdio, um anúncio daquilo que será proferido por meio do Espírito Santo, anos mais tarde. Muito bem. Juízes ainda, capítulo 6, versículos 12 a 16. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu: meu Senhor, o Senhor está conosco? Por que nos vieram todos esses males? Onde estão aqueles prodígios que nos contaram nossos pais, dizendo: o Senhor fez-nos verdadeiramente sair do Egito? Agora o Senhor abandonou-nos, entregou-nos nas mãos dos madianitas. Então o Senhor, voltando-se para ele: vai, disse, com essa força que tens, livre Israel dos madianitas. Porventura não sou eu que te envio? O Senhor respondeu: respondeu Gedeão, com que livrarei eu Israel? Minha família é a última de Manassés. Eu sou o menor na casa de meu pai. O Senhor replicou: eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas como se fosse um só homem. Palavra do Senhor. Que promessa, hein? Graças a Deus. Perceberam que beleza a humildade de Gedeão? Olha as palavras dele. Senhor, com que eu livrarei Israel? Eu sou tão fraco, eu sou tão pequeno. E era um cara forte para Bedel, muito forte. Mas olha a humildade dele. Ele ainda acrescenta, né? A minha família inteira é a última de Manassés, é a menos importante. Que beleza, que humildade deste grande homem, porque ele era grande em estatura e tinha muita força. Mas olha a humildade dele. E ainda diz: eu sou o menor, né, na casa de meu pai. Gente, isso aqui é explicitamente Davi, o rei Davi. É o rei Davi, quando ele vai ser visitado, então, pelo profeta, e ele é escolhido. Né? Eu acho essa passagem muito bonita, né? Porque o Gedeão, como eu disse, um homem forte, mas de uma humildade muito grande, muito grande. Muito bem, nós lemos então, vamos agora para Lucas, capítulo 1, versículos 26, depois pula para o 30, 31, 32 e 33. Quem pode ler? Lucas 1, capítulo 1, versículos 26, 30. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem
desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Vai até onde, São Carlos? Agora você vai para o 30 até o 33. Tá. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Palavra. Graças a Deus. Muito bem. O que eu quis fazer é fazer essa contraposição das duas aparições angélicas, né? O anjo aparece para Gedeão, um homem forte, grande, mas de grande humildade. Em seguida, nós vimos na leitura que a Carol fez a aparição do anjo Gabriel à Virgem Maria, uma menina entre 14 e 16 anos mais ou menos, franzina, não tinha força alguma muscular, mas uma fé inquebrantável, uma obediência excepcional de dar inveja. Extremamente obediente, tanto que o seu nome é temido nos infernos, porque o diabo não pôde ser obediente. É a Virgem Maria que eu contrapus ao grande juiz Gedeão. Vamos então, continuando essa leitura, ainda nesse capítulo 6, façamos a leitura dos versículos de 36 a 40. Gedeão disse a Deus. Eu estou lendo, Jefa. Gedeão disse a Deus: se quereis realmente salvar Israel por meio da minha mão, como disseste, eis que vou estender um velo de lã fira. Se o orvalho cair só no velo, ficando toda a terra seca, reconhecerei que é por minha mão que livrareis Israel, como disseste. E assim aconteceu. Levantando-se Gedeão no dia seguinte pela manhã, espremeu a lã e encheu um copo de orvalho. Gedeão disse a Deus: não se acenda contra mim a vossa cólera, se vos falo ainda uma vez. Só quero fazer mais uma prova com o velo. Peço que só a lã fique seca e o orvalho molhe toda a terra em redor. E Deus assim o fez naquela noite. Só o velo ficou seco, enquanto todo o solo estava coberto de orvalho. Palavra. Graças a Deus. Esta leitura é magnânima. Esta leitura nos remete diretamente à Virgem Maria. Muita gente fica sem entender, mas como assim? Virgem Maria? Não estou entendendo, né? Vamos ver as palavras de Gedeão pontualmente. Gedeão, conversando com Deus, disse: se quereis realmente salvar Israel por meio da minha mão, como disseste, eis que vou estender um velo de lã na eira. O que é um velo de lã? O velo de lã é a pele de lã do carneiro, com não só como que eu vou dizer, é um pedaço completo da pele, não tem só o pelo, não é só o tosquio, é a pele junta, que endurece e forma um couro. E a eira é aquilo que cobre a entrada de uma casa. Então olha o que o Gedeão pede. Ele diz assim: se o orvalho, o que é o orvalho? É o sereno da madrugada. Se o orvalho cair só no velo, ficando toda a terra seca, reconhecerei que é por minha mão que livrareis Israel, como disseste. Bom, o que ele quer dizer com isso? Na verdade não, espiritualmente, o que nós devemos entender? Que se toda a graça de Deus cair somente nela, e foi o que aconteceu, porque Deus não seria Deus se ele não trouxesse ao mundo ao menos uma pessoa sem a mancha do pecado original. Porque todo mundo, a partir de Adão e Eva, vem ao mundo com a mancha do pecado original. Mas alguém tinha que vir a esse mundo sem essa mancha. E então a Virgem Maria foi escolhida
todo o pecado original caiu sobre a humanidade. Somente ela ficou seca. Somente ela não teve a mancha do pecado original. Olha que coisa linda, né? E em seguida, ele, ainda na dúvida, né? Olha, Senhor, eu não quero, né, que o Senhor se irrite contra mim. Mas, e se nós fizermos agora o contrário? Que só a lã fique seca e o orvalho molhe toda a terra em redor. O diabo vai tentar tacar pecado em toda a humanidade. A Virgem Maria não pode pecar. E assim aconteceu, né? Então, esse trecho aqui, eu espero que tenha ficado claro, né? Como ele nos remete à Virgem Maria. A Virgem Maria nasceu pelo modo natural, ou seja, pela união de um homem com uma mulher, mas ela foi toda ela preparada. Então ela é toda imaculada. Eu faço agora um parênteses para convidar vocês todos, né, até quem vai ouvir mais para frente essa gravação, para que faça ao menos uma vez por mês, uma vez que seja, o ofício da Imaculada. Existem um livreto, vocês encontram até no formato PDF, tem à venda nas melhores livrarias católicas e tem também, se procurar no YouTube, eu mesmo já gravei o ofício da Imaculada, né? Eu e o coral da Imaculada, nós gravamos essa música cantada, né? O ofício da Imaculada cantada, e você vai encontrar cantado pela irmã Patrícia Kelly. É fácil de encontrar então no YouTube o ofício da Imaculada. Eu gosto mais do da Patrícia Kelly. Tem o da Canção Nova, mas eu não sei se é porque eu tive primeiro conhecimento da Patrícia Kelly, é o que mais me agrada, né? E ele tem antes a explicação do surgimento do dogma da Imaculada e as razões para o ofício da Imaculada. Então eu convido a que vocês façam regularmente, ao menos uma vez por mês. Dura 20 minutos. 20 minutos é o tempo que você vai ocupar da sua vida, naquele momento, para fazer o ofício da Imaculada. Vale a pena, você ganha, além de você ganhar indulgências, você ganha, vamos dizer assim, cai nas graças da Virgem Maria, né? Então, é muito bonito, eu aconselho, façam sim. O bom e fiel católico deve pelo menos conhecer o ofício da Imaculada. Não se esqueçam disso. Muito bem, vamos dar continuidade, né? Vamos agora avançar um pouco. Nós vamos lá para o capítulo 11. Né? Lembrando que cada um desses juízes que nós estamos vendo, eles foram vitoriosos, né? O Otoniel foi vitorioso, o Gedeão foi bastante vitorioso. Nós vamos ver ainda mais um agora e veremos na próxima semana Sansão, por exemplo, né? Nós vamos conhecer a história de Sansão. Mas antes eu quero que vocês busquem, antes do nosso próximo encontro, pelo menos conhecer o ofício da Imaculada, porque nós vamos nos deparar com ele mais vezes. Hoje nós vimos o ofício da Imaculada, um trechinho que versa sobre o vélo de lã. O vélo de lã está lá no ofício da Imaculada, né? E na semana que vem nós vamos ver mais partes do ofício da Imaculada por meio dos juízes, né? Sansão principalmente. Então eu convido vocês para que adquiram e leiam ao longo da semana, se possível, né? Ou façam o ofício da Imaculada. É muito gostoso, é muito prazeroso, né? E toma apenas 20 minutos do nosso tempo. Então eu convido agora para ler capítulo 11, versículos 29 a 31. Jefté. Quem quer ler? 29 a 31, né? A 31. O Senhor desceu sobre Jefté, e ele, atravessando Galaad de Manassés, passou dali até Maspa de Galaad, de onde marchou contra os amonitas. Jefté fez ao Senhor este voto: se me entregardes nas mãos dos amonitas, aquele que sair das portas da minha casa, ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso dos filhos de Amon, será consagrado ao Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Jefté marchou contra os amonitas, e o Senhor nos entregou. Ele os derrotou desde
Com este terrível golpe foram humilhados perante Israel. Ora, voltou Jefté para sua casa em Maspa. Eis que sua filha saiu ao encontro com tamborins e danças. Era a única filha, porque afora ela não tinha filho nem filha. Quando a viu, rasgou seus vestes. Minha filha, clamou ele, tu me acabrunhas de dor, e estás no número daqueles que causam a minha infelicidade. Fiz ao Senhor um voto que não posso revogar. Meu pai, disse ela, se fizeste um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometeste, agora que o Senhor te vingou de teus inimigos, os amonitas. E ajuntou, concede-me somente isso. Deixa-me que vá sobre as colinas durante 2 meses para chorar a minha virgindade com as minhas amigas. Vai, disse-lhe ele, e deu-lhe 2 meses de liberdade. Ela foi com seus companheiros e chorou a sua virgindade sobre as colinas. Passado o prazo, voltou para seu pai e ele cumpriu o voto que tinha feito. Ela não tinha conhecido varão. Daqui veio este costume em Israel, que todos os anos os israelitas reúnem-se para chorar durante 4 dias a filha de Jefté, a Galadita. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta é uma história triste, né? Porque um juiz que deveria ser um homem sábio, um homem de bom senso, moderado nas palavras e nas ações, fugiu com um dos atributos, né? E logo contra quem que ele faz isso? Contra Deus. Fez uma promessa irresponsável. Não é o que Deus quer, não é. Mas Deus é fiel, né? Deus não o tira da função de juiz, porém espera que ele cumpra a sua palavra. Bom, isto é uma lição para nós, né? Nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós prometemos, uns aos outros, mas, sobretudo, aquilo que prometemos a Deus. Prometer é fácil, cumprir é que é. Às vezes, facilmente motivados pelo momento de euforia, fazemos promessas das quais nos arrependemos bastante depois. Não fugiu a esta regra Jefté, que faz uma promessa de que, se ele fosse vitorioso contra o inimigo, o primeiro que viesse ao seu encontro quando ele chegasse em suas terras seria sacrificado em holocausto. Bem, uma irresponsabilidade sem tamanho, porque caramba, ele fala de sacrificar alguém da sua tribo, alguém do seu convívio, muito irresponsável, né? E logo quem vai ao seu encontro? Toda feliz, sabia que o pai foi bem-aventurado, sabia que o pai teve bom êxito na luta contra o inimigo. Ela, pura, virgem, que havia se guardado, né? Eu quero que vocês entendam o quanto é precioso para Deus a virgindade. A virgindade é uma coisa assim que Deus traz com muito carinho, com muito amor. Deus prefere muito mais uma virgem a um sacerdote. Deus prefere mais uma virgem a um pecador arrependido. Não que Deus despreze o sacerdote, não que Deus despreze o pecador arrependido, não. É que ele preza demais a virgindade, a castidade, algo que está tão em falta. Meninas de 12 anos já não são mais virgens, algumas com 11 anos já não são mais. O diabo vem atacando de tal forma os costumes, as tradições. Tradições são rompidas. Era a tradição da família casar de véu à grinalda, branca, na igreja. Hoje em dia não se segue mais essa tradição. Então o inimigo vem atacando. E eu chamo a atenção à pureza,
a fidelidade desta jovem e também, claro, do seu pai responsável, né? A fidelidade dessa jovem, ela não quer saber o que o pai prometeu, ela fala: cumpra, cumpra, você prometeu, pai, cumpra. Que beleza, que menina de ouro, a filha de Jefité. A única coisa que ela pede é para subir as colinas e lá ficar com as suas amigas durante 2 meses. Foi só. Ela não foi fazer farra, ela não foi perder a virgindade, porque ela guardou a virgindade, mas não conheceu o varão, e ela se mantém pura ainda aquele tempo. Nós podemos entender daí Jesus Cristo, né, que puro, imaculado, casto, é entregue no alto, em extrema obediência. E também podemos interpretar, se quisermos, sem nenhuma dificuldade, a Virgem Maria, que ela se sacrificou, né? Ela se manteve pura por toda a sua existência. Ela nasce virgem, ela cresce virgem, ela dá à luz virgem e morre virgem. A Virgem Maria tinha o cuidado, o carinho, a atenção de José, um homem bom, bonito e justo, um homem afamado, de boa família, da família de Davi, mas ela ainda se mantém pura. Então, para concluir esse nosso encontro de hoje, eu quero chamar a reflexão as virtudes da nossa querida sempre Mãe Puríssima, a Virgem Maria. Fiel, obediente, casta e decidida. Porque aquela menina, quando recebe a visitação do anjo, ela podia dizer não, ela tinha uma situação mais ou menos favorável, ela abre mão disso, ela sabia que ser a mãe de Deus não seria uma tarefa fácil e jamais se prevaleceu sobre isto. Sempre humilde, sempre tratando a todos com carinho, com amor, com deleição. Uma esplêndida mulher, que nós começamos a ver um pouco mais aprofundadamente a partir do livro dos Juízes, o anúncio de que ela viria também ao mundo. Era óbvio, Deus Todo-Poderoso sabia que precisaria tomar uma carne para si. Ele sabia que o homem não tinha a menor condição de reparar a enorme falta, aquela falta eterna contra Deus. Ele sabia disso. E foi a segunda pessoa que se prontificou a tomar uma carne para si. Deus também sabia que haveria de ter uma mulher à altura, uma mulher com tantas virtudes que até hoje nós devemos imitá-la. Com isso, nós encerramos hoje. A semana que vem a gente já começa com a leitura de Sansão. Nós vamos ver lá algumas coisas bastante interessantes, alguns pontos que a fé católica usa para a doutrina da igreja, né? E também faz parte do ofício da Imaculada, né? Hoje nosso encontro procurou ser o mais breve possível, né? Nós vamos encerrar por aqui, pedindo para que Deus nos ilumine e que nos dê força para que venhamos a exercer a castidade. A castidade é a pureza. A castidade não é só virgindade. É possível um homem casado, uma mulher casada serem castos. É preciso que haja fidelidade entre eles, é preciso que haja humildade e que Deus dirija os passos deles, sejam submissos à vontade de Deus. Sejamos todos nós, homens e mulheres castos, que possamos vencer o inimigo que é desobediente e que busca burlar a castidade. Hoje, infelizmente, nós vemos aí a forma como tratam o sexo, né? Como se fosse um direito do jovem, do solteiro. Não é, o sexo não foi feito para o solteiro, foi feito para o casado. Nós vemos a castidade sendo tão banalizada. Nós entramos nos postos de saúde e encontramos
potes e mais potes com camisinhas para qualquer um que queira fazer uso. Ali você vê meninas de 12, 13, 14, 15, 16 anos pegando tranquilamente, não é como alguns anos atrás, não, sabe, com vergonha, escondidinho, não, abertamente. Que nós possamos trazer essa enorme virtude para o seio do nosso lar, para a convivência dos nossos filhos, netos e bisnetos. Que se muito não podemos fazer com os nossos filhos, procuremos fazer com os nossos netos. Pelo menos sempre buscar fazer com que eles entendam o valor da castidade. Eu vos falei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótima semana para todos, Deus abençoe e até a semana que vem. Fiquem com Deus.